Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, seja muito bem-vinda a essa nossa aula, a essa série Professora de Valor e parabéns porque você está aqui dedicando um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais sobre gestão emocional também. Então, olha só, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, em crise. Mas espera aí que eu já vou te falar o que é essa tal de crise e o porquê que esses números estão ali colocados já na lousa aqui. Vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro para você que não me conhece. Eu sou Rafaela Ferreira. Deixa eu pôr aqui meu nome para você, olha só. Eu sou Rafaela Ferreira. Eu sou gestora pedagógica, terapeuta comportamental, arquiteta e professora. Eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio. Então, estamos em casa conversando aqui, nesse ambiente educacional. Olha só, e qual é o meu objetivo, professora? O meu objetivo eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E, como eu já falei, o tema da nossa aula é esse, em crise. Por que em crise, professora? Porque a saúde mental dos nossos professores tem sido uma grande preocupação desde a pandemia do Covid-19. Um levantamento feito pela Nova Escola, em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, realizada no ano de 2022, apontou que 21,5% dos educadores brasileiros avaliaram seu estado de saúde mental como ruim ou muito ruim. E na pandemia, no pico da pandemia em 2020, esse índice teve o seu pico em 30%. Então, são índices altos para considerarmos, e isso nos preocupa bastante. Por quê? Porque no topo das queixas, preste atenção, professora, no topo das queixas dos professores que foram avaliados estão como sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. Sentimentos intensos e frequentes de ansiedade, aqui como 60%. Baixo rendimento e cansaço excessivo, 48%. Insônia, 41%. E, além das dificuldades de socialização, o isolamento e sensação permanente de tristeza. Fala a verdade para mim, professora. Conta para mim se você não sentiu ou ainda sente, ainda tem vivido um pouco dessas questões aqui que eu acabei de levantar. Então, isso é muito importante para que nós possamos entender como nós estamos, ter clareza disso e também podermos ajudar outras profissionais, outras colegas de profissão que muitas vezes têm passado por alguns desses sentimentos e ainda não têm buscado uma ajuda ou uma orientação da qual se torna necessária. Por isso que é muito importante que nós prestemos atenção em nós mesmas. Por quê? Existe uma diferença e nós precisamos desmistificar essa diferença em relação à ansiedade como um sentimento e os sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. Então, nós temos sim, eu tenho, você tem, nós temos a famosa ansiedade. Mas nós temos que diferenciar ela dos nossos sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. Tá? Nós temos que diferenciar, porque ela é uma emoção. Ela é uma emoção. E aqui, os sentimentos intensos e frequentes de ansiedade, isso aqui é que nos chama a atenção. Porque o relato dos professores foram exatamente esse, sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. Então vamos lá, primeiro vamos entender, para poder dar essa clareza, o que é a ansiedade. E depois a gente vai olhar um pouquinho mais para esses sentimentos intensos e frequentes. A ansiedade é um sentimento natural.
Ela é um sentimento natural que todos nós temos, tá? E muitas vezes ela está relacionada quando a gente tem um prazo apertado para entregar uma tarefa ou alguma coisa urgente no trabalho, né? Então, ela vem, ela aparece. Quando você tem uma reunião de pais, quando você tem uma nova turma para se apresentar ou então dar aula, ou quando você tem ali uma palestra para fazer, ou quando você tem um conteúdo novo para aplicar. Então é um sentimento natural que todos nós temos. E ela existe dentro de nós como seres humanos, não é só na nossa classe de professoras, mas ela existe dentro de nós como seres humanos desde a nossa origem. Desde que nós nascemos, e melhor ainda, como humanidade, desde que nós somos, né, formados como seres humanos aqui nesse planeta da qual nós habitamos. Por quê? Inicialmente ela funcionava como uma sensação de inseguro. Nossa, eu estou insegura, né? E isso era por quê? Porque eu estava numa situação de perigo. E ela me auxiliava, inclusive, no meu instinto de sobrevivência. Né? Quando eu digo no meu instinto de sobrevivência, é no instinto da raça humana de sobrevivência. Então, quando nós olhamos para a ansiedade como um sentimento, como uma emoção, ela é um estado emocional na qual nós estamos passando. Então vamos lá. Ela pode ser dividida em três formas, né? Ou então ela pode nos ajudar de três maneiras, dando essa clareza para nós. A ansiedade, ela é natural, como nós já comentamos, porque ela está presente no nosso ciclo de vida, porque ela vai acompanhar particularmente nos nossos momentos, nas fases das quais temos que tomar algumas decisões. Aí nós ficamos sim, né? Nós ficamos com esse sentimento de ansiedade. Você ficou ansiosa no dia do seu casamento, né? Você ficou ansiosa quando você soube que estava grávida, você ficou ansiosa quando você foi até o hospital para poder então dar à luz ao seu filho ou filha, você ficou ansiosa quando você entrou pela primeira vez na sala de aula, você ficou ansiosa quando você fez a reunião de pais. Então, nós temos esse sentimento frequente porque ele faz parte do nosso ciclo natural. Você vai ficar ansiosa quando você descobrir, né, que vai ser avó ou alguma coisa nesse sentido, e ela vai percorrer todo o nosso trajeto de vida. Então, mas ao mesmo tempo, a segunda parte que nós temos que observar da ansiedade é que ela é passageira também. Sim, ela é passageira, ela não é frequente e nem intensa. Ela é uma emoção passageira, por isso que nós temos que diferenciar aqui. Então, a ansiedade em si, ela é passageira, porque você fica ansioso em alguns momentos, onde você vai ficar um pouco mais nervoso, você sente a sua respiração mudar, né? Para algumas pessoas, isso já entrou aqui, nos sentimentos intensos e frequentes, que, inclusive, começam a atrapalhar o andamento normal e natural da vida. Por exemplo, olha só como momentos que são passageiros. Vamos pegar exemplo dos nossos alunos, né, ou dos nossos filhos. Ficam ansiosos quando vai ter a festa de aniversário. Então, assim, eles agem de forma mais agitada, mal dormem direito, mas aí acontece a festa de aniversário, passou. Ou então eles se vestem muito mais rápido e ficam bem agitados no primeiro dia de aula. Mas depois de uma semana, passou. Então é um sentimento passageiro também. Como sentimento, como emoção, ele passa. Ele não é frequente e nem intenso, mas ele passa, né? Agora, ele também é útil. Por que é útil? Porque a ansiedade surge quando nós nos encontramos em situações que nos causam inquietação. Então aquilo, né, não é algo natural ou não é algo corriqueiro da minha vida, é algo novo que eu tenho que fazer, isso me causa inquietação e aí eu vou ficar naquele momento ansiosa sim, e não tem problema quanto a isso.
Então, esse período, diante dessa circunstância, muitas vezes é diante de um projeto que nós temos que desenvolver na escola, diante de uma festa que nós temos que preparar ou ensaiar os nossos alunos, diante de uma prova que eu preciso preparar para os meus alunos, ou até mesmo diante da correção de provas que eu preciso fazer e tenho que entregar no prazo. Isso me dá uma certa ansiedade, sem dúvida nenhuma. Então, diante de festa de encerramento, sempre diante de uma situação um pouco mais desafiadora ou até mesmo diante de uma sala mais desafiadora. Se eu tenho uma sala mais desafiadora, eu posso sim ficar ansiosa naquele momento ali, mas depois isso passa. Isso passa, porque é um sentimento natural. Eu tenho. Passou o momento, passou a ansiedade também. Então é muito importante que tenhamos clareza disso, porque senão, sabe o que acontece? Nós pegamos todos os sentimentos que nós temos e nós colocamos todos eles dentro de um saco, colocamos todos os sentimentos ali dentro desse saco e aí a gente põe um rótulo escrito assim, ansiedade. Aí tudo o que acontece na nossa vida é porque nós estamos ansiosas. E não é bem por aí. Não é bem por aí, porque a ansiedade, ela tem um sentimento básico aqui que é uma raiz, e essa raiz se chama medo. Mas nós não vamos entrar agora nessa questão, isso aí fica para depois, para a gente poder estudar um pouco mais sobre isso. Mas, primeiro, então, eu preciso diferenciar que a ansiedade posso sentir sem problemas, porque ela vai me ser útil, ela é passageira e ela é natural, todo mundo tem. Ninguém vive sem ter esse sentimento. Por quê? Porque é um sentimento que surge aí dos nossos sentimentos primários, nos quais todos nós temos, certo? Agora vamos lá, vamos naquilo que realmente é importante aqui, Sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. Esses sentimentos frequentes e intensos de ansiedade, que foram relatados, inclusive, na pesquisa que foi feita, onde 30% dos nossos professores mostraram que a sua saúde mental piorou na pandemia, e dentro desses 30%, 60% falaram disso aqui, 60% dos entrevistados falaram que tem sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. É um número alto, muito alto. E aí, quando nós olhamos para isso, e vamos entender então, quando isso começa a acontecer? Porque aquilo que era natural, ele vai passar a ser um grande problema da saúde mental. E não é só da saúde mental em relação a nós como professoras, nossa classe de professores. Não, a ansiedade já está sendo colocada aí como um dos principais fatores, inclusive de suicídio. Não é só a depressão não, gente. A gente acha que é a depressão que leva ao suicídio, não é não. E ainda mais agora que nós estamos falando no mês do Setembro Amarelo, a ansiedade também leva, e é um dos principais índices que leva uma pessoa muitas vezes a querer se livrar desse sentimento. Porque a pessoa ela quer se livrar da dor, não é? Então isso se tornou um alarme para a gente poder observar, porque os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. As pessoas estão começando, e nós como professoras também, a nos sentirmos ameaçadas com essa ideia do futuro. E aí nós temos essa ansiedade intensa e frequente. Nós sentimos incertezas, nós sentimos uma imprevisibilidade, porque a incerteza do que vai acontecer, essa imprevisibilidade do que vai acontecer, são gatilhos fortíssimos para nos levar a ter sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. E quando eu tenho sentimentos frequentes e intensos, está me mostrando que eu não estou
permitindo que a minha ansiedade seja passageira. Ela não está passando, ela está sendo frequente e intenso, então preciso de ajuda sim. Né? Então o primeiro sinal é em relação àquilo que poderá ou irá acontecer e acompanhada de um pessimismo. O ansioso, quando ele olha e aí ele olha para o futuro com essa ideia da insegurança, da imprevisibilidade, daquilo que irá ou poderá acontecer, sempre vem na questão do pessimismo. Então o pessimismo fica forte e aí isso faz com que esses sentimentos ainda mais fiquem arraigados em nós. E isso provoca no nosso corpo e também no nosso cérebro uma sensação de perigo, de urgência, de medo, de insegurança. Gente, imagina viver assim todos os dias, com perigo, com urgência, com medo, com insegurança. Isso mostra para o nosso corpo e para a nossa mente que nós não podemos descansar em nenhum momento, que nós estamos ali sem poder fazer nada, porque, nossa, se vai que seja perigoso, nossa, isso me dá insegurança, eu não tenho firmeza naquilo que eu estou fazendo, né, segurança, e o medo me arrasa, ou então ele vai me paralisar muitas vezes. Então, o organismo, ele vai reagindo com taquicardia, com suor frio, com aperto no peito e a respiração curta. Taquicardia, suor frio, aperto no peito, principalmente aqui, ó, nesse pontinho aqui, e respiração curta, mostra que nós estamos em estado de alerta, porque estamos com sentimentos intensos e frequentes da ansiedade, que é um sentimento que deveria ser passageiro. O momento passou, passou também. O momento passou, passou também. Mas como nós ficamos nessa imprevisibilidade do futuro, nessa insegurança do futuro, como é que isso vai passar? Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. Eu vou dar para vocês dois exemplos corriqueiros do nosso dia a dia, do como age uma pessoa, uma professora, com força emocional e como age uma professora, né, sem força emocional. Então, a professora de valor com força emocional, ela sentirá ansiedade sim, diante de uma turma nova, de uma reunião importante, com os pais, diante de uma reunião com a coordenação, mas passou aquele momento? Passou. Isso é o que uma professora de valor com força emocional aprende a desenvolver. Agora, quando a professora entra num quadro inicial de ansiedade, começa a sofrer com cobranças internas e cobranças externas, tem a irritabilidade aumentada, porque a irritabilidade ela é praticamente prima da ansiedade. Quando ela começa a ter raiva, tensão muscular, aí ela começa a desenvolver insegurança, instabilidade emocional e tremores, transpirações, taquicardia, ou seja, o estado intenso e frequente de ansiedade está instalado. Tem como desinstalar isso? Tem como melhorar isso? Tem sim. Tem, isso é possível fazer, mas vamos continuar para que você possa entender então esse processo que acontece, né, nas nossas vidas e como nós podemos então resolver muitos deles. Então, olha só, professoras de valor com força emocional sabe tirar proveito da ansiedade, porque utiliza a ansiedade de outras maneiras. Então, quando você é uma professora de valor e tem força emocional, aprende a ter força emocional, porque isso também é aprendido, porque são habilidades que você desenvolve, você traz alguns benefícios para você. Primeiro, olha só como você pode utilizar a ansiedade ao seu favor. Reconhecer
o que não está funcionando. Isso é a primeira coisa que vem assim claramente dentro da sua mente. É reconhecer aquilo que não está funcionando, porque a ansiedade, ela não é o problema, ela é o sintoma. Aprenda isso, professora. A ansiedade, ela não é o problema, ela é o sintoma. O problema é a reunião, muitas vezes, dos pais que você vai ter. O problema é a reunião com a coordenação que você vai ter. O problema é a sua sala de aula, que tem ali alguns alunos que têm alguns transtornos e você ainda não sabe lidar direito com aquilo. O problema é o seu casamento, entre aspas, né, mas de forma boa, né, a organização do seu casamento. O problema é a hora de poder dar à luz, porque você vai para um ambiente onde você não tem controle absolutamente de nada e você está entregando ali a sua vida e a vida do seu bebê também. Então, a ansiedade, ela não é o problema. A ansiedade, ela é o sintoma. E como sintoma, ela pode me ajudar a reconhecer aquilo que não está bem. Então, se eu estou ansiosa porque eu vou ter uma reunião com alguns pais, eu tenho que reconhecer aquilo que eu preciso fazer para me sentir segura. Se eu estou ansiosa porque eu vou ter uma reunião com a coordenação, eu preciso reconhecer quais são os pontos que eu preciso me fortalecer para me sentir mais preparada para aquilo, ou mesmo para a minha sala de aula. Se a minha sala de aula está me trazendo esse sentimento de ansiedade, ela é um sintoma, não é o problema. Porque a sala de aula é onde eu tenho que olhar para me preparar para ver como eu posso lidar com aquele outro aluno. Então, isso é muito importante. E eu gosto de pensar na ansiedade como um recurso, porque todos os nossos sentimentos são recursos. Eles são recursos, é como se fosse um alarme. Opa, estou ansiosa. Um alarme disparou. Então, se esse alarme disparou, significa que eu estou ali em perigo. O problema é quando esse alarme não para de disparar. É quando esse alarme dispara o tempo todo. Quando esse alarme dispara o tempo todo, aqui eu já estou no sentimento intenso e frequente de ansiedade. Outra forma que eu posso olhar para a ansiedade e usar a ansiedade ao meu favor como recurso é porque ela vai me ajudar a enfrentar os meus medos. Sim, a ansiedade é uma oportunidade que eu tenho de aprender para aceitar os meus medos. Eu tenho medos, você também tem. E eu preciso aceitá-los e dar passos pequenos para aprender a gerenciar os meus medos. Eu tenho medo da velhice, eu tenho medo da falta de recursos financeiros, eu tenho medo de não ser reconhecida, eu tenho medo de não ser respeitada, eu tenho medo de não ser valorizada, eu tenho medo de perder os meus queridos, eu tenho medo de um monte de coisas, né? Que você pode ter medo e eu também tenho. A ansiedade serve também para que nós possamos enfrentar os medos, olhando para os medos, aceitando e trabalhando com eles passo a passo. Porque uma coisa é certa, professora, seja gentil com você mesma, seja gentil, como você fosse gentil para um amigo. Porque muitas vezes a gente vê um amigo, né, passando por alguns momentos na vida dele de medo, e aí a gente chega para esse amigo, a gente conforta, a gente consola, a gente está junto, a gente apoia, a gente anima esse amigo. Então, faça isso com você também, professora. Seja gentil com você mesmo. Seja gentil e também paciente consigo. Por quê? Porque você é a peça mais importante de toda a sua vida. Você é a peça mais importante de toda a sua vida. Sem você, o quebra-cabeça não fecha. Sem você, o quebra-cabeça nem existe.
Então seja paciente e gentil consigo mesma, porque não adianta você querer brigar com a sua ansiedade. Não adianta você brigar com ela, porque quanto mais você briga, mais ela vai se expandindo e ampliando também. Então, uma outra coisa que você pode usar, professora, é saber que a ansiedade, para a professora de valor, que aprende a ser forte emocionalmente, ela gera consciência. Ela gera consciência. Pessoas ansiosas tendem a ser mais cautelosas e mais cuidadosas. Por quê? Porque elas vão aprender a fazer também planejamentos. Porque vão ter planejamentos para administrar, analisar os riscos, né? Não com o intuito de ficar controlando as coisas, mas eu vou planejar a minha reunião de pais de forma que eu possa conter os riscos que possam ocorrer ali. Eu vou planejar a minha reunião com a coordenação de forma que eu possa me fortalecer e pôr todos os pontos dos quais eu preciso. Eu vou planejar a minha aula para que eu tenha ali, toda a administração e o gerenciamento daquilo que acontece e podendo assim me sentir mais segura. Então a consciência também nos faz, a ansiedade também nos faz gerar consciência para que possamos aprender a planejar. Isso é quando nós olhamos para ela aqui em cima. Aqui, tá? É quando nós entendemos que ela é natural, ela é passageira e ela também é útil. Então é aqui, certo? Aí qual é a diferença então? A diferença é que uma situação me traz irritabilidade durante as coisas que são imprevistas. A irritabilidade, que é amiga, prima da ansiedade, ela existe muito aqui, ó. Eu fico muito irritada aqui, ó. Muito, existe uma irritabilidade muito grande aqui. E aqui a irritabilidade, ela é também gerenciada, muito minimizada. Por quê? Porque ali eu estou trabalhando com clareza diante desses acontecimentos. Olha só, vejo que duas professoras de valor com força emocional deixaram aqui como depoimento para nós. Eu trouxe aqui 2 depoimentos da professora Daiane Cristina Seco da Silva. Ela colocou assim, ó: estou aprendendo a moldar meus defeitos e gerenciar minha ansiedade e valorizar mais as pessoas que estão ao meu redor. E olha essa outra professora que colocou aqui, ó, a Simone Rosa Alves Santana. Ela colocou assim: com o método semear, tenho melhorado muito a minha ansiedade e minhas frustrações, trabalhando isso dentro de mim, sem tentar mudar o outro. Com isso, tenho ficado muito mais leve, sem perder tempo com as tristezas e angústias pelas quais dependem de mim a mudança. Então, quando a gente tem um método, nós temos um processo no qual desenvolvemos habilidades, isso nos ajuda e muito. Por isso que eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, quantas vezes, professora, você já ouviu falar, ou você mesmo disse: ah, não vou mexer no que está quieto não, deixa assim, deixa aí, quando chegar as férias eu vou descansar e já vai passar, não vou mexer não nisso. Errado, professora, porque eu também pensava assim, que férias, esperar um pouquinho, isso já vai me ajudar. Até que, depois de muitos cursos e depois de estudar muito sobre as emoções, eu percebi algo que ninguém nunca tinha me dito antes, que a ansiedade nunca vai embora. Ela nunca vai embora. Ela vai existir até os meus últimos anos de vida. Por algum motivo, eu vou ter ali alguma coisa que vai me trazer esse sentimento. E aí, essa chave, quando eu descobri isso, fez diferença na minha vida, porque eu não consigo controlar a ansiedade. Não, eu não vou controlá-la, eu não vou combater,
Eu não vou tirá-la da minha vida. Por que eu não vou tirar a ansiedade da minha vida? Porque ela faz parte de mim. Ela faz parte das minhas emoções desde que eu nasci. E desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Nós temos essas emoções conosco. Então a ansiedade não é para ser controlada, não é para ser combatida, não é para ser eliminada. A ansiedade é para ser gerenciada. E isso muda tudo. Por quê? Porque quando eu vou gerenciando os meus sentimentos, eu vou observando como eles vão se comportando e vou trazendo eles sempre para a linha aqui, ó. E nós sabemos o que é isso, professora? Você gerencia uma sala de aula. Você não controla uma sala de aula. Você gerencia os seus alunos, a hora que você vai percebendo que eles estão saindo fora do prumo, você traz eles de novo para o eixo. A hora que você vai percebendo que eles estão muito apáticos, você traz eles de novo aqui para o eixo. E assim você vai gerenciando. Você não controla, porque tudo aquilo que a gente controla, uma hora explode. Tudo aquilo que a gente combate, a gente machuca. E tudo aquilo que a gente elimina, a gente deixa aquilo ali não ser mais pertencente a nós. Mas a ansiedade, ela é um sentimento útil também, se você souber usá-la como recurso, assim como todas as outras emoções que nós temos. E quando eu aprendi isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Por isso que esse é o meu propósito, professora. Ajudar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E eu aprendi a ter a ansiedade suficiente para que eu fique prudente. Então, assim, eu tenho ansiedade? Tenho, assim como você tem, mas eu aprendi a usufruir dela o suficiente, o necessário para que eu me torne prudente, para eu estar ciente das coisas que estão ao meu redor, mas não a ponto de me paralisar e não ao ponto de me deixar alerta demais, em estado de perigo demais. Então, eu aprendi a viver com ela e não permitir com que os meus sentimentos intensos e frequentes ficassem usurpando da ansiedade de forma a me fazer mal. Então, a ideia é que eu preciso me livrar da ansiedade completamente, isso não existe. Isso não existe, professora. Que eu preciso combater? Não vou combater. Eu vou, inclusive, olhar para ela como um recurso e aprender com ela do que ela pode e do que ela quer me proteger. Porque ela tem um motivo para existir. Ela não existe porque, simplesmente fiquei ansiosa e pronto, acabou. Não! Existe um motivo pelo qual ela quer te alertar também. Então, ter alguma ansiedade, principalmente quando você está numa situação diferente, numa situação nova, isso não é ruim, isso é útil quando você entende o porquê que ela está ali existindo. Então, quando ela vai desencadear preocupações excessivas, quando ela vai desencadear pensamentos acelerados, quando ela vai desencadear pensamentos repetitivos e uma preocupação desmedida, isso sim, isso vai trazer consequências danosas, tanto a curto, a médio e a longo prazo. Então, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda, tá? Então, e eu vejo isso todos os dias, sabe? Os impactos, muitas vezes, que a ansiedade traz na vida profissional. Nossa, como professoras. Porque se você não tiver força emocional, não dá para administrar, não dá para gerenciar a ansiedade. Se você não souber como ser forte emocionalmente, não dá para administrar, gerenciar a ansiedade. Então, primeiro eu preciso desenvolver essas habilidades. Né? Então, quando vai se agravando e eu vou vivendo mais sentimentos intensos e frequentes de ansiedade, isso vai piorando a nossa maneira de encarar o ambiente, a nossa maneira de olhar para o outro. E isso resulta em alguns casos aqui, olha, isolamento e solidão, baixa autoestima,
dificuldade de cuidar de si mesma, sedentarismo, emagrecimento exagerado ou então uma obesidade também da qual você não quer, compulsões, principalmente as alimentares, e vícios. E também, entre outros maus hábitos e consequências que nós vamos adquirindo quando nós não olhamos para a nossa ansiedade como recurso. Então, a ansiedade, ela é uma emoção desconfortável? Ela é. Mas quem é que falou que o desconforto não me leva ao crescimento também? Crescer trouxe desconforto para nós. Crescer fisicamente. Se você teve um estirão na sua adolescência, você sentiu dores. Por quê? Porque crescer dói, né? Crescer é desconfortável, é desconfortável. A ansiedade é uma emoção desconfortável? Ela é uma emoção desconfortável, mas não deixa de ser útil. Ela é útil, ela é necessária, se você souber gerenciá-la, né? E muitas vezes a ansiedade, ela é movida pelo bendito e se. Ah, mas e se? Ah, mas e se? Ah, mas e se? E aí isso leva nós num campo infinito de possibilidades. E como eu falei para você logo no início, esse campo infinito de possibilidades, ele vai sempre olhar para o lado pessimista. Então eu fico pensando, mas e se não der certo? Mas e se fizer isso e aquilo der errado? Mas e se? Mas e se reclamar? Mas e se criticar? Mas e se eu for julgada? Mas e se não me valorizarem? Mas e se? E se? E se? E se? E esse e se tem como você sair dele também. Porque esse e se acaba gerando cada vez mais e mais ansiedade. E aí eu trouxe agora para nós aqui pensarmos um pouquinho nesse quadro. Esse quadro é da artista plástica Janete Cunha Claro, uma pessoa muito querida aqui da minha região, e muito importante também, minha amiga aqui. E eu trouxe esse quadro aqui para que nós possamos pensar um pouquinho. Porque muitas vezes, é um quadro lindíssimo, mas muitas vezes a ansiedade, ela nos leva para um redemoinho de pensamentos. Ela nos leva para um lugar que a gente não consegue ver aquela luz no final do túnel. E esse redemoinho, só vai nos afundando. E aí eu trouxe essa pintura aqui para que você possa, movida pela arte também, repensar um pouco como está a sua relação com a ansiedade. Então, quando a gente olha para essa arte, a arte fala, aos nossos sentidos, aos nossos sentimentos, fala aos nossos corações, a gente consegue refletir um pouquinho mais também, porque ela pode, sim, criar preocupação, medos intensos, excessivos e persistentes. Não apenas sobre fatos estressantes, mas também sobre situações cotidianas e rotineiras. E muitas vezes eu tenho ansiedade por um pensamento futuro que eu nem sei se ele vai acontecer ou não. Então, muitas vezes também a minha ansiedade, ela é gerada por ilusão, porque talvez aquilo no futuro nem venha a acontecer, mas eu alimento um sentimento intenso e frequente, no qual eu preciso aprender a sair dele também. E aí eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, tá? Porque esse livro aqui, o que há por trás da ansiedade, esse livro nos ajuda a aprender a lidar com ela de uma maneira saudável. Por quê? Porque eu vou explicar como você pode gerenciar a sua ansiedade e como ela pode ser útil para você banir, ao invés de ficar anestesiando a sua ansiedade, muitas vezes com medicações desnecessárias quando não são prescritas pelo seu médico ou por aquelas pessoas que cuidam de você. Porque muitas vezes a gente prescreve, alguns medicamentos dos quais nosso médico não nos deu.
E isso também é uma forma de acabar anestesiando um sentimento que eu poderia aprender a gerenciá-lo e ver como ele é útil para a minha vida quando eu tenho clareza dele. Então, quando nós vemos essa ansiedade agravando muito esses sentimentos e nós vamos ficando resistentes a ela, eu não quero ficar ansiosa, eu sou resistente à ansiedade, a gente gera dois problemas. Dois problemas a gente gera. Quais esses problemas que são gerados? Um, porque ela já está lá instalada, e outro, porque eu acabo gerando um problema de querer ser resistente a ela. Então eu vou ficando mais e mais ainda ansiosa, porque eu tenho essas duas frentes para lutar. Eu já tenho o meu sentimento intenso e frequente, que é gerado pela ansiedade, e agora eu tenho mais um sentimento que eu preciso banir ela da minha vida, eu preciso, controlar, eu tenho que lutar contra ela, e aí eu gero duas frentes de ansiedade. Aí eu duplico, a minha ansiedade. Então, a minha dica número 1, se você quiser anotar, anote que para aliviar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema onde você pode diminuir a frequência cardíaca e ajudar você a se sentir mais calma, tá? Então, o nosso sistema nervoso parasimpático, quando a gente pode aliviar ele, é com uma técnica muito simples. É contar até 25. Sim, estudos científicos já mostram e comprovam que se você contar, dar um tempo de 25 a 30 segundos, por isso que eu falo que 25 segundos é tudo o que você precisa, principalmente no nosso dia corrido, professora? Então, se você contar até 25, na contagem mesmo de relógio, e aí você abaixar a sua respiração, isso dá uma pausa e faz com que o seu sistema nervoso parasimpático ele possa trazer uma tranquilidade para você. E isso você pode fazer quantas vezes você quiser, em quantos momentos você quiser. Só que não é uma contagem, isso é muito importante que você saiba também. Não é uma contagem de ficar 1, 2, 3, 4 e ficar pensando naquilo que está acontecendo. 5, 6, nossa, como que eu vou resolver isso? 7, 8, nossa, mas e se aquele vai ver é 10, 11, nossa, mas e aí? Mas e se? Onde eu estava mesmo? No 14. 14, 15, 16, 20, nossa, mas e se aquilo ali acontecer? 25, e aí não vai adiantar nada. Não é assim. Quando acontece alguma coisa para nós, antes de nós tomarmos uma reação impulsiva ou sermos tomados pela irritabilidade, pare um pouco, 25 segundos, para que o seu sistema nervoso parasimpático possa acalmar. E como é que eu faço isso? Conte. E aí eu tenho uma dica para você, professora. Imagine os números. Imagine os números aqui voando na sua frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por quê? Porque a professora gosta de imaginar. E quando nós imaginamos os números voando aqui na nossa frente, isso acalma o nosso sistema parasimpático. Isso nos acalma. E aí, respirei, agora vamos lá, vamos pensar. O que era mesmo? O que era mesmo que eu preciso resolver aqui? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso é comprovado cientificamente, porque 1 milésimo de segundos para o nosso cérebro, para a nossa mente, é uma enormidade de tempo, porque os nossos pensamentos são formados em milésimos de segundo. E quando você dá a ele 25 segundos, você está proporcionando à sua mente, ao seu cérebro, um tempo grandioso e valioso
no qual a sua mente e o seu sistema conseguem se acalmar. E isso faz uma diferença gritante. Pode comprovar, professor, e depois você pode colocar aqui o quanto isso te fez bem, tá? Agora, se a sua ansiedade está te deixando cada vez mais desconfortável, se você percebe que você tem ficado cada vez mais desconfortável com frequência, a sua ansiedade tem interferido na qualidade do seu dia a dia, te impedindo, inclusive, de viver a vida que você deseja viver, isso sinaliza, professora, que você necessita desenvolver a sua saúde emocional. Você necessita desenvolver a sua força emocional. É importantíssimo que você aprenda a ser forte emocionalmente em 25 dias também. É possível, tá bom? Então, eu quero te fazer um convite agora, professora, porque você já sabe, né? Mas eu vou te fazer um convite aqui, olha só, o convite é esse. Se inscreva aqui, se inscreva nesse canal, se inscreva no meu canal aqui, deixa o sininho ativado, porque sempre nós vamos colocar vídeos aqui de valor para você, e essas aqui são as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram Podcast, também se inscreva nos nossos canais e aproveite cada momento ali, porque somos uma comunidade e estamos juntas com você, que é também uma professora de valor. Porque agora, mais do que nunca, você entende que professora 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.